Ilhabela é um passeio que eu considero imperdível para se fazer em Gramado, principalmente porque ele te permite conhecer uma Gramado diferente, fora do roteiro turistão e tradicional que todo mundo faz. No Tour Ilhabela, você conhece Gramado de verdade, o marco zero da cidade. Foi nessa região que surgiram as primeiras casas dos primeiros imigrantes italianos que chegaram na região, que são preservadas e guardam boas histórias. Histórias essas que são contadas pelas famílias, que abrem as portas para os turistas com muito carinho. Esse vídeo é a continuação do passeio, e se você perdeu o vídeo anterior, já salva aí o card que vai aparecer na tela para ver depois. No primeiro vídeo, demos maiores explicações sobre o passeio, como valores, local de embarque e mostramos a Vinícola Mazzotti, que foi a nossa primeira parada. Lembrando que para nos ajudar a continuar viajando, você precisa apenas dar um like nesse vídeo, deixar um comentário, se inscrever ou ativar o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo. E agora você também pode se tornar membro do canal e receber ajuda quando for montar o seu roteiro. Mas agora, senta que lá vem história. Vamos retomar o passeio fazendo uma divertida visita no velho casarão de Vincenzo Marcon e no Moinho Caviccion. Agora, dando sequência ao passeio, então agora, esse lugar que a gente visita, eu ofereço esse ponto, essa propriedade, especialmente às crianças aqui no passeio hoje. Agora, em questão mesmo das crianças, gente, vocês vão poder dar comida na boca das ovelhinhas, e vai ter ovelhinhas na propriedade. Então chega ali, pega um saquinho de milho, dá comida na boca das ovelhinhas, tira foto, né? Essa propriedade ali a gente visita, é o velho casarão de Vincenzo Marcon, casarão de 1919, onde descendentes da família mora até hoje nessa casa. As casas italianas eram casas pequenas, gente, muito pequenas. É isso que vocês têm informação aí, gente? Não. Opa, já falaram, estamos com o italiano. Eram casas grandes? Sim. Mas italiano não tinha muito filho, não tinha? Tinha. Gente, italianos aqui na região eram 10, 12, 15, 20, em certas situações 25 filhos da mesma família. Tem aqui embaixo, aqui embaixo tem relato, gente, que morava na mesma casa mais de 70 pessoas. Porque os filhos iam casando e se embolando ali, não tinha pra onde ir. Italiano sempre foi assim, famílias numerosas, muito grandes. If you feel lonely, I will be here and wait for the sun. It's getting closer, but it will never let us down. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Over the mountains, I see the moon. So it begins. Looking to the rising sun, this is where we belong. We belong. A new day will soon begin. That's what I've been here for all along. I have no doubt, I know you really want to stay till the fires burn out. Days like this will slowly fade away. Memories will always stay the same. Here by the ocean, fire is burning, flares in the wind. Over the mountains, I see the moon, and so it begins.
Sejam bem-vindos ao velho casarão de Vincenzo Marcon. Casarão de 1919. Aonde a família, gente, mora aqui até hoje. Casa pequena, porque as casas italianas eram pequenas. 33 metros de comprimento e 12 de largura. Quem que mora aqui? Apenas 2 pessoas. Apresentando, gente. Eu vou fazer exatamente como eu fiz no Amazonas. Certo? Vou apresentar exatamente igual. Aqui eu começo a apresentação para essa moça bonita aqui. Simpática, tudo de preto hoje. Linda, charmosa, maravilhosa. Charmosa é aquelas ali penduradas. Ó. É começar a elogiar o Maria, cara. Foi só 2 elogios, gente. Não foi nada. 2 elogios. Quase nada. Você tá agarrando aí, cara. Mas, Não agarrou? eu fiz, eu não apresentei o Amazonas também lá assim, dessa forma, gente? Ele abraçou o velho lá? Eita, louco, tudo tamanho, tudo Pô, como é que é o negócio? Se afasta? Desencosta, Chiquinho. Usava. O nome da Chiquinha, quer dizer, o nome dessa moça aqui é Sônia. Mas a sogra dela também chama ela de Sonha. Vai, Cida, velho. Sonha que você vai estar Só vendo. pesadelo. Acabou se encontrando com o Carpete. Vai, aqui. carpetão, hein? Chega aqui, Carpete. Pode fazer. Carcaça. Chega aqui. Chega aqui. Chega até que confirma aí. Mas, ô, mentira. Eu Eu vou. só queria conhecer você. Vem aqui. O nome do Carpete aqui é Jadir. Sei, mas ninguém me conhece. Ninguém conhece por Jadir. Não. Conhece Só por loteria. loteria, gente. Mas o porquê loteria? Ah! Ela não casou, ela ganhou na loto? Ó, Pelo amor. agora, ela já tem até prêmio. Já teve 2 prêmios. Já, né? Claro! Não, 3 já. 3, né? Não, o primeiro fui eu. O primeiro prêmio aqui. O segundo prêmio tá aqui fora, que é o Vai Bruno. pra prêmio, eu sou miúdo lá. O Bruno tá aqui, que é a Bruna, né? É a Paula. 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 Agora, dando sequência aqui, a dona Eleonita. Puxa. A dona Eleonita, gente, ela se nasceu no casarão. Passou a infância, juventude, cresce. Quer dizer, tá crescendo ainda. Mas ela mora até hoje no casarão. Mas ela não mora sozinha. Mora com quem? Com o bonitão do Bigodon. E eu vou chamar ele pra vir aqui, vai ser Não agora. adianta. É. Hoje, talvez, mas não adianta. Ele não obedece, Hoje né? é sexta-feira, mas a não é certo. que Gente, não é eu vou hoje. chamar agora quem realmente ele obedece. Tá? Faz favor, dona Eleonita. Mostra pra galera aqui como é que você faz pra chamar o marido. Faz favor. Prestem bastante atenção. E hoje é sexta-feira ainda? Moreno. Vem cá. É sexta-feira! Você, amanhã já é sábado, você não sabia? Amanhã é sábado, pô. Amanhã demais, João. Gente, eu tenho certeza que o pessoal, todos ficaram curiosos pra saber o que aconteceu com o rapazinho que você não vê. Ficar ou não ficar, gente? Então, dona Inês, explica pra turma aí. O que aconteceu com esse cidadão aí? É que ele gosta, em fim de semana, sair, tomar umas geladinhas com os amigos. E se ele não me obedecer durante a semana, ele não deixa ele ir. Simples assim. Então, agora, pro pessoal ver os personagens que eu falei, tá tudo aqui, gente. Essa carcaça vai cansar. Zé Curubu, Leôncio do Pica-Pau, Fredericks e o Dom Pedro 15º. Então, agora começa assustando quem? Deixa eu ver. Começa assustando aquelas crianças ali, ó. Pode ser aqueles 2 ali. Quem é mais perto? Que criançada? Vem aqui. Ó, Fiz tira a medo. máscara, tira a máscara. Vai assustando aí. Ela tira ou não tira, gente? Tira! Assusta aqueles 2 lá. Aí, ó. Ô, cuidado, não vai começar a chorar aí. Aqui, ó. Esse é o Frederico, não é? Esse é o Frederico, não é? Prêmio Bigodão, Leôncio do Pica-Pau. Dom Pedro 15º. Agora, faltou o Zé Curubu, né? Vamos lá. Agora, o Zé Curubu. Ó, e eu acho bom você mandar aqui. Poxa, mais ainda. Então, agora, gente, a mesma coisa, se vocês não fizerem bem... Sejam bem-vindos ao velho casarão de Vincenzo Marcon. Meus nonos aqui à esquerda e à direita, meus pais. A gente vai contar um pouquinho a história deles, a nossa história, e depois a gente segue pelo porão, onde tem objetos, fotos. Se quiserem tirar foto, podem tirar. E depois a gente vai passar lá fora, naquela portinha, e à direita a gente vai lá para frente da casa, onde tem várias degustações. Tem artesanato, tem licores, graça, uma cachaçinha, e tem também os animaizinhos. São bem mansinhos e bem fofinhos. Eles só querem milho. E nessa mesma portinha, à esquerda tem 2 banheiros. Mas vai que tenha fila ou alguém tenha curiosidade, a gente libera também a terceira opção, que é o pinico. Daí só que é lá fora, daí.
Então, gente, o meu nome é Sônia, então eu vou contar um pouquinho, vamos se intercalando e a nona aqui, né? Um pouquinho a história dos meus bisavôs, Vicenza e Rosina Marcon. Eles casaram, gente, em julho de 1919 e vieram morar nessa casa. Então temos bastante história para contar, até porque a história não começa aqui. Ela começa em 1893, que foi o ano que os pais deles, os meus tataravô, vieram da Itália. E foi com as pessoas que ficaram aqui do ladinho em Caxias do Sul. E naqueles anos, como estava descendo muito imigrante, começou a ficar muito apertado ali, né? Então, tem Caxias, tem o Rio Caí e do lado de cá Gramado, mata fechada. Então tinha muito imigrante pulando o rio vindo para cá, procurando uma melhor condição de vida, né? Mas o único da família dos 7 irmãos que veio para cá foi o seu Vicenzo aqui quando ele casou. Só que não com a Rosina, não. Lá em Caxias ele conheceu e se casou. Foi com a Maria Tereza Stedley, aos 20 anos de idade, eles tinham a mesma idade. Casaram e logo pularam o rio, vieram para cá procurar um cantinho para eles, né? Mas assim, todos que vinham de lá para cá vinham só com a roupa do corpo, porque a situação lá já estava difícil. Chegava aqui no meio do mato fechado, então não tinha casa. O que eles fizeram para fazer uma morada? Já que era uma família, né? Tinha uma árvore lá na beira do rio chamada umbu, parente desse aqui da foto, não é esse, mas parente desse, né? Diz que tinha um tronco grandão centenário, né? O que eles fizeram? Escavaram o tronco, fizeram um buraco e moraram lá dentro, só com a roupa do corpo e plantando para comer. E isso durou 2 anos de muita miséria. Mas a gente diz sim, eles conseguiram vencer e sobreviver lá, porque a gente sabe que até no final do 2º ano, eles conseguiram até construir uma pequena casinha para eles. E lá naquela casinha, eles moraram só 4 anos, tiveram 3 filhos naquela casa. Parou nos 4 anos porque no parto do 3º filho, a Maria Tereza faleceu no parto, no dia que ela completou 26 anos de idade, né? É bem jovem, até por isso que não existe nenhuma foto dela, porque ela faleceu muito jovem. Então, ele estava viúvo, tinha as crianças para cuidar, tinha que ir para a roça, estava sozinho, né? A gente diz que antigamente as pessoas sobreviviam muito mais pela fé, né? Então, logo que a Maria Tereza faleceu, ele era católico, foi na missa na Linha Nova. Lá na missa, primeiro, né, com muita fé na missa, depois da missa, papo vai, papo vem, no pátio, lá como é, aqui é costume até hoje ficar conversando lá, né, para quem que lhe foi apresentado que deu certo. Dona Rosina estava na missa também há um tempinho com muita fé, porque ela estava com 26 anos solteira, né, gente, naqueles anos... Não, Jadir. Vergonha, Jadir, não é para falar assim, eu já falei pra ti. Não, é que fica falando assim, o pessoal, que um dia ele vai apanhar, porque hoje em dia 26, 30, 40 estão ainda estudando, né? Apesar que teve muita gente... Quando eu falo assim da igreja, todo mundo já fica... Eu ouvi muita gente se cutucando, né? E daí vem me perguntar, aonde é aquela igreja, né? Não precisa ser aquela igreja, gente. Pode ser qualquer uma, mas vai com fé, né? Vai com fé. Só cuida da fé, né? Que é o que eu achei na igreja, né? Fazer o quê, né? Mas vamos deixar essa parte de lado, né? É importante para nós, então, voltemos aqui, que essa apresentação deu certo, né? Então, cuida da fé. Então, assim, a Maria Tereza faleceu em janeiro de 1919 e em julho, como eu disse, desse ano, do mesmo ano, eles casaram e vieram morar aqui. E vieram logo nessa casa porque ele tinha comprado essa área de terra e a casa já existia aqui. Não toda ela, mas essa parte do tijolo escuro pra cá, que é diferente na parede, a gente não tem data, mas ela é bem mais antiga que a parte de lá, tá pronta. E quando eles vieram morar aqui, essa parte da casa estava no meio do mato. Eles limparam ao redor, limparam uma área muito grande de terra e plantaram muita pareira. O pareiral era o meio de sobrevivência deles, e eles colhiam muita uva. E tudo era feito vinho. Aqui a gente chama de porão, mas era cheio de pipas de vinho até em cima. Eles faziam o vinho e do bagaço da uva eles faziam a graspa, que seria cachaça. Só tem um pouquinho diferente porque é feita com o bagaço da uva. E naquela época pouca gente tinha dinheiro. Aqui era usado mesmo, era moeda de troca. O mercado eles levavam 8 dias para ir e voltar. Então se faltasse alguma coisa eles trocavam entre si. Trocavam graspa por outros alimentos, ou mesmo vinho era trocado com outros alimentos. Por isso aqui girava muito mais, era moeda de troca. E precisava essa moeda de troca, era o meio de sobrevivência deles, né? Hoje em dia o mercado é muito mais perto, tem condução, né? Mas a gente ainda lida na casa com a moeda de troca até hoje, porque a gente tem bastante mercadoria lá, a gente gostaria muito de trocar com vocês, gente. A gente aceita moeda, cédula, cartão e Pix também, tá, gente? É uma moeda um pouquinho diferente, porque ninguém trouxe feijão e arroz pra trocar, né? Então a gente aceita que vocês têm lá, mas é depois, lá a gente conversa lá em cima, vou ter um pouquinho essa aqui, né? Mais ou menos, então, assim, 2 anos que eles estavam morando nessa parte aqui, eles tiveram que começar a aumentar a casa. E por que tão logo? Porque vinha muito imigrante de Caxias para Gramado. Eles iam andando no meio dos matos, então eles eram chamados andarilhos. E no meio do mato, o que eles comiam? Alguma fruta, alguma caça que eles iam achando, ou se chegasse numa casa que o dono da casa aceitasse, porque nem todos aceitavam, eles pediam para trocar.
eles trabalhavam o dia todo em troca de um prato de comida ou em troca de um lugarzinho para ficar de noite. E o Biso sabia das pessoas, da necessidade deles. Tanto que a Bisa dizia que chegou a fazer comida para mais de 30 andarilhos de uma vez, fora os da família também, que não era pequena, né? E juntava tanta gente aqui, porque ele era uma das pouquíssimas famílias que aceitava todo mundo que chegava. Então este cantinho aqui começou a ficar realmente muito apertado, por isso que logo tiveram que começar a aumentar a casa. Mas assim, eles começaram e terminaram ela sem dinheiro. E digamos assim, acho que conseguiram, né? O que eles tinham, além de muita mão de obra? Eles tinham um saber muito diferente da gente de hoje. Na parede de tijolo, ali só tem barro branco e esterco de gado, gente, só isso. Toda a parte de madeira que ele colocou a mão não tem prego, ela é feita toda de encaixe na madeira. E as pedras também, eles iam talhando, trazendo ali, só encaixando elas também, que é bem difícil, mas eles sabiam que era importante ter um porão alto, assim, de pedra, porque eles sabiam, esse ambiente sendo assim, sempre é bem mais fresquinho do que lá fora. Então aqui para eles, pra época, era baita de uma geladeira que precisava ter para guardar aqueles montes de vinho que eles faziam, né? Dentro de casa, como o Tassir falou, o pai e a mãe moram aqui, né? A gente não mostra ainda, mas ela também tem esse exagero dentro de casa. Ela tem mais de 3 metros de altura. E ali foi feito assim, porque diz que o seu Vicenzo, que ele era muito alto. A Bisa dizia para minha mãe que quando ele passava pela porta da cozinha com o chapéu na cabeça e não se abaixasse, ele batia o chapéu na porta. Chapéu não é tão alto, gente, mas a porta lá em cima, se alguém quiser ver, ela tem 2,20 metros de altura. Então, pela altura do chapéu da porta, com certeza ele teria mais de 2 metros de altura. Mas não precisa perguntar, a gente é parente dele, sim. 3ª e 4ª geração, apesar das alturas, né? Porque eu duvido que Conta vocês isso. vão duvidar também. A porta 2,20 metros é a mais baixa da casa. As outras é tudo mais alto. Nossa. Então o seu Vicenzo ali, ele tinha 2,15 metros. Né? Com certeza. E agora, ó, eu já tá duvidando, ó. E agora olha pros descendentes aí, ó. Não precisa. É de duvidar, né? Não, não. Ó, viu? Ó, mais um, ó. De 2,15, olha, pra talvez o quê? 1,60? Eles, a gente não puxou pra ele, dá pra ver, né? Mas a mãe lembrou da altura da Rosina, que não aparece nas fotos, porque a altura dele aparece bem nas fotos, vocês vão ver. A mãe lembrou da altura dela porque a mãe conviveu há muito tempo com ela, e a mãe disse que a Rosina ali, a nona dela, tinha toda a altura dela. Isso aí. Quanto que ela tem? Não parece, mas tem quase 1,60 m. Isso ali, gente, puxou pro lado mais normal da família, né? Eu 55 e mais alguma coisinha mínima. Agora, pra falar dos... Nenhum filho teve toda aquela Nenhum altura. filho teve toda essa altura, né? Só um bisneto que tem 1,96 m. Todos 1,70 m, 1,80 m até, sim, mas 2 metros nenhum. Nenhum. E uma das coisinhas pra mostrar a altura dele, gente, é essa botinha aqui. Não tá só de enfeite ali, era dele essa bota, gente. E não só dizendo era dele, a gente tem as fotos ali que vocês vão ver depois, e uma foto, existem só 2 dele. Uma ele tá usando exatamente essa bota aqui. E esse ano agora em julho, né? Sim. Vai fazer 79 anos que ele faleceu. Então era dele, né? E eu gosto de mostrar do lado da mãe, óbvio, para mostrar onde ele não usava bota. Olha, no meio do corpo. Assim a mãe poderia usar, né? Que isso era as calças ali, né? Mas ele usava abaixo do joelho. Vocês vão ver ele na foto. Obrigada, mãe, minha modelo de bota. Então tem uma foto dele usando esta bota aqui. E a última foto com ele tá usando essas bengalas que estão aqui na frente. E assim, ele tá usando bengala na foto pelo seguinte: ele tava com uma pneumonia, debilitado de cama e passou o fotógrafo. E naqueles anos, se pudessem pagar por uma foto, chamava todo mundo para aparecer, porque elas eram muito caras. Então eu disse que bom que ele conseguiu sair da cama para aparecer nessa última foto. Dá para ver várias coisas. Primeiro, dá para ver melhor ainda a altura dele nessa foto. Esse povo todo na foto eram os andarilhos e as crianças, tudo filho deles. E 3 semanas depois ele faleceu, com os seus 49 anos e meio. Por isso que faz tanto tempo, né? Mas nos 23 anos que ele teve aqui, eles conseguiram terminar toda a casa, porque vocês vão ver na foto, aparece a casa pronta também. E nos 23 anos, eles 2 só tiveram 10 filhos, que até bem pouquinho pra época a gente diz, né? Mas assim... Aí fica contando que o homem morando com pneumonia. Morreu de pneumonia. Morando é fraqueza. Não, tá escrito lá pneumonia, tá, filho? Então assim, 10 com ela... Esquece. 10 com ela, 3 com a outra esposa, eles criaram aqui na casa os 13 filhos, que ela criou com muito carinho, os outros 3 também. Agora, dos 13, o negócio rendeu mais, que a mãe contou os primos. Contei os primos. 64 netos. Agora vai fazer 49 anos que a minha nona faleceu, e ela faleceu com 80 anos. Convivi com ela 20 anos até ela vinha falecer. Por isso que eu sei a altura dela, porque primeiro ela cuidou de mim, depois eu cuidei dela. Ela viu a nona crescer.
Ah, não, a nona viu essa crescer. É. Então, assim, a gente resumiu até aqui a história. A gente quiser saber mais alguma coisa, pode perguntar pra nona e pro nono. Não pergunta pro Jadir, porque vocês viram que não adianta nada, né? Vocês querem saber certo, pergunta pro nono e a nona. E eu, o Jadir e o Bruno vão esperar vocês lá em cima com as degustações. Se alguém quiser fazer uma troca, né? A gente troca, aceita também, né? Então, fiquem à vontade para ver as fotos, gente, tirar foto também se quiser. Depois eu espero vocês lá em cima com as degustações. E obrigado pela paciência aguentar nós, certo? Obrigado, gente. Obrigada. Days like this will slowly fade away. Memories will always stay the same. Always stay the same. If you feel lonely, I will be here and wait for the sun. It's getting closer, but it will never last. Pode fazer carinho nela? Pode. Dá na mão pra ela, filha. Não joga não, dá na mão. Não é pra jogar. Ai, que bonitinho. Cuidado dele pra puxar o seu saco, Davi. Aí, Chico, coloca mais. Quer dar um pouquinho lá? Peraí. Ai, que bonitinho. Tá aqui querendo comer até minha pulseira. Meninas. Que lindeza. Eita! Ó, vai pegar um saco de você. Nossa, evapora o negócio ali. Bada. Ai, que medo. Ai, gente, que coisa fofa. A lot has changed since we last spoke. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can focus when you are around. But I won't. Pessoal, esses patezinhos aqui eu preciso falar, porque eu provei, vou levar 2, tá? Super aprovado. Quando vierem, experimente. O de ervas finas, o de gorgonzola, são assim, nossa, perfeitos para uma torradinha, para harmonizar com um vinho, tá? R$25 cada potinho, tem de queijo defumado, tem de mostarda com mel, são maravilhosos e artesanais. Gente, que delícia de lugar. Por mim, eu nem seguia passeio, eu ia ficar por aqui, provando essas coisas aqui, os biscoitos, as geleias, dando comida para as ovelhinhas. Que lugar mais agradável e mais gostoso aqui no passeio é esse casarão aqui da família Marcon. Try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. E
seguindo nosso passeio, fomos parar no Moinho Cavichon, onde conhecemos a Dona Maristela, uma mulher incrível que apresenta de forma meio teatral as origens e costumes dos imigrantes e dos colonos da região. E se preparem, porque ela é uma verdadeira enciclopédia ambulante, não repete palavra e nos deu uma aula incrível e divertida. To you, I'm not over. I'm trying to see it your way, to figure out why you left. I know that I have done some things I do regret, and I don't blame you for leaving. I might have done the same, but it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. No interior do moinho, você pode comprar produtos personalizados como copos e canecas, e você também encontra biscoitos artesanais, sucos de uva, geleias, doces em compota e muitas outras coisas. Sério? Esse rapaz aqui é o cara que mais tem dinheiro. Pode levar, esse rapaz aqui, ó. Esse cidadão não tem dinheiro pra caramba. Esse cidadão aqui é o cara que mais tem dinheiro. Mas para garantir a polenta, não adianta só dinheiro. Vamos dar aquele buongiorno forte, bonito, polentudo dos bons. Vamos lá! Buongiorno! Ai, graças a Deus está garantido. Bem-vindos, todos são bem-vindos. Meu nome é Maristela. Esse moinho é de 1920, foi construído pelo meu bisavô, chamava Pedro Cavicchion. Ele veio da Itália quando tinha 10 anos. Estamos vendo lamparinas e lampiões. 3 gerações foram criadas sem imaginar que algum dia teria luz elétrica. Foram criados nos colchões de palha. Essa é a época desses moinhos em que, através da roda d'água, se vai fazer o beneficiamento do milho, trigo e arroz. Arroz em italiano, riso. Aí a gente entende por que essa italianada é tão chegada nos risotos. Não tinha água encanada. Tinha que trazer água para dentro de casa com os baldes. Colocar nas panelas grandes, normalmente as de ferro, pegar um pouco das lenhas de mato, esquentar uma aguinha, aproveita para tomar um banho. Passou o período das tchepa-tchepa e das canequinhas. Estamos diante dos futuros Corona e Lorenzetti. Fomos para trás 148 anos. Chegamos onde 1875 marca a chegada dos primeiros imigrantes italianos que passam a morar em Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Gramado faz divisa com Caxias. Formam vários municípios ao redor, inclusive um lugar muito conhecido, Vale dos Vinhedos. Olhando para aquela região, vamos perceber a importância de quem veio naquela época. Agricultores, artesãos e pessoas com conhecimento técnico resultou numa região próspera. Setores moveleiro, vinícola, metalúrgico. Exemplo metalúrgico, a empresa dos ônibus Marco Polo, conhecida praticamente no mundo todo. Podemos ir para trás mais 50 anos e vamos ao encontro dos alemães. 1824. Um ano depois, os alemães começam a vir. Vem aí. Agricultores, artesãos e pessoas com conhecimento do sapato. Os alemães vão se alastrando, normalmente pelas regiões planas, chegam basicamente ao centro do estado, uma cidade bem conhecida aí, Santa Cruz do Sul, terra da Oktoberfest. No decorrer dos anos, tivemos alguns líderes mundiais egoístas que espalharam ódio e, em consequência, as guerras mundiais, revoluções e golpe. No nosso caso, ano de 1942, período em que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Um pouquinho antes, já começou o período do Estado Novo. Getúlio Vargas era o presidente da República, é o período do salvo-conduto. Começa em 1937 e vai até 45. Então, nesse ano aí,
1942. Há 81 anos, no dia 18 de agosto, 5 navios mercantes brasileiros estavam percorrendo a costa. Foram atingidos por submarinos nazistas. 607 pessoas morreram. Naquela mesma noite, bem no centro do nosso estado, na cidade de Santa Maria, aconteceu uma devassa contra todos os estabelecimentos comerciais de estrangeiros. Não se podia falar outro idioma. As escolas que ainda ensinavam tanto italiano quanto alemão fecharam. Getúlio Vargas estava levantando o patriotismo e nisso o Brasil tomou uma posição de guerra contra o eixo Itália, Alemanha e Japão por entender que no Nordeste seria instalada uma base militar dos Estados Unidos. Mas não se aprende a falar português numa travessia de oceano em 30 e poucos dias, quando se está dentro de um navio em segunda e terceira classe, que no máximo o que se teve foram algumas pessoas que catequizavam ou aconselhavam alguma família que havia perdido um familiar. Essa pessoa foi sepultada, ela foi jogada no mar. Hoje, a gente olha para trás, vai ver um povo perseguido, torturado, que teve que trocar letras do nome, letras do sobrenome, nomes de cidade, várias perseguições com escolas, com igrejas, com clubes sociais, pessoas que morreram de forma injusta. E aí que a gente consegue então dizer, hoje tem gente. Eles, na época, o italiano, hoje tem gente, e o alemão, hoje tem gente, vamos pegar o Fritz e a Frida. Nona e nona, vovô e vovó, Fritz e Frida, mas alguns desses povos vêm e ajudam a construir Gramado. Sou descendente dos colonizadores alemães e italianos, e sou metade de cada. Meu lado alemão, minha mãe, meus bisavós, 10 filhos, e esses italianão, 14. Colchão de palha rendia naquela época. Hein? O município de Gramado não começou lá em cima. Gramado começou para lá, linha nova, aqui é linha bonita. Aí a gente pensa, mas e o que aconteceu? Começa lá e só vai desenvolver para lá. Existia o trem, e o trem ligava Canela até Taquara. Pertencíamos ao distrito de Taquara. Éramos ligados a Santo Antônio da Patrulha, Caminho das Praias, Litoral Norte. Daqui até lá dá 100 e poucos quilômetros, colonização portuguesa, plantadores de arroz e cana-de-açúcar. Os primeiros casamentos que acontecem em Gramado são descendentes de portugueses, alemães, italianos, austríacos e ingleses. No meio do povo todo, tropeiros. São esses os homens que dão o nome para Gramado. Eles compravam, conduziam rebanhos de gado, saíam lá do interior de São Francisco e Canela, levavam até o matador da linha nova. Do centro de Gramado até Canela é praticamente tudo plano. E antigamente, em cima desses rochedos banhados e potreiros, grama, sombra, água, condições tranquilas para parar e descansar. Quando os tropeiros se encontravam, eles já diziam, mas e onde nós vamos nos encontrar novamente? Lá nos gramadinhos, lá nos gramados. Gramado fica o nome. Canela, árvore caneleira. Não tem nada a ver com as canelas do corpo humano. Desde o início, os colonos sempre tiveram as galinhas, os porcos, o gado. A gente vai dando aí uns restolhos de milho e começa tendo alimento em troca. Leite, queijo, manteiga, nata, ovos, carnes. Mas mais alguma coisa precisava comprar. Então, o que é que eles compravam e de quem? Compravam dos tropeiros, erva mate, o café, fumo para os fumantes dos palheiros, rapaduras que também vinham embaladas nas palhas, sal e alguns outros mantimentos, armazéns secos e molhados. Aprendemos desde o início, tem que tratar bem essa bicharada. Aí essas galinhas, peri, e que o negócio está muito diferente dos lugares de vocês. Vamos ver de onde vocês estão vindo. Eu vou começar por aqui. De onde vocês estão vindo? Fortaleza, lá do Ceará. Quem mais é do Ceará que está conosco? Vocês. É juntos? É família? Ok. E aqui? Mato Grosso do Sul. Uma vez um homem me disse assim, olha, só tem um Mato Grosso e o outro é do Sul. Mas vocês me têm essas brigas aí, desde lá de 73, e me parece que as coisas não resolveram ainda. É que nem Espanha e Portugal. E agora tu me diz que tu é lá do Mato Grosso do Sul e a cidade é? Campo Grande, capital. Campo Grande, da própria capital. E é desde 79, não é? É. Essa menina está morando no Mato Grosso do Sul, não é? Sim. Ela é daqui do Rio Grande do Sul, lá de Horizontina, que é norte, assim, vai indo, noroeste, que vai indo já lá para Santa Catarina, né? Horizontina. E agora ela mora lá no Mato Grosso do Sul também. Ela é tua vizinha lá. É porque uma parte do Campo Grande ela comprou. Mas tá, ele também tá lá. Sim, os dois. São casal. Sim. É o casal, eles me compraram. Saíram daqui, mufunfa das boas, chegaram lá e investiram também.
Aham. É Campo Grande também? Campo Grande. Isso. Mais alguém do Mato Grosso do Sul? Ah, vocês aqui. Ok. E aqui, essa família? São Paulo. São Paulo capital? Interior. E a cidade é? Próxima Campinas, Sumaré. Sumaré. Ok. Mais alguém em São Paulo? E nós ficamos muito felizes com a presença de vocês e por podermos estar compartilhando um pouco da vida dos colonos. Quando você fala no passado, a gente é obrigada a dar uma paradinha no pinico e no lilico. Hein? O pinico foi feito inicialmente para as mulheres no período da Roma Antiga. Feito para as mulheres, os homens precisa evoluir. Vem o vaso sanitário. Surge na Inglaterra, no ano de 1596, período da Elizabeth I. É um poeta, John Warrington, desenvolve o vaso, não é aprovado, nem na Inglaterra, França e Portugal. Passam mais de 180 anos, novamente na Inglaterra, no ano de 1778, um engenheiro mecânico, Joseph Bramah, acerta o vaso. E para nós esse é o lilico. Ele limpa, lixa, coça. Ah, ele é bem completo. Ah, mas tem que ser o neve porque o neve tem a dupla face? Isso aqui tem todas, ele é tridimensional. Ah, mas tem que ser os orgânicos, os ecológicos. Papel higiênico surge na China, século VI. Papel higiênico no Brasil, 1928, quando a empresa Melhoramentos de São Paulo começa a fazer o papel Sul América, quase toda a América do Sul passa a ter papel. Em 1965, a Melhoramentos produz o Mimoso, é o primeiro papel decorado há 58 anos. Quando pegamos um sabugo bem limpinho, colocamos no fogo, vão formar as brasas, vamos retirar com esse tipo de ferro para colocar em ferros assim e poder passar roupa. Cada ferro desses pesa em torno de 3,5 kg cada um. Esse aqui de baixo é modelo alemão, ele tem furo atrás, modelos italianos furos nas laterais e vai fazer esse tipo de movimento. A outra função, usá-los também como rolha para fechar garrafas e garrafões. As mulheres utilizavam ele também como um esqueleto na produção das bonecas, as palhas molhadas, chapéus, e eram feitos chapéus com a palha do trigo também. Isso aqui são as tranças, as dressas, para depois fazer o chapéu. Artesanato. O fundo do cestinho parece ser fundo de um solado, de um calçado. Era o que as mulheres faziam. Sandalinhas, alpargatas, usadas dentro e ao redor das casas. Um outro calçado muito usado, o tamanco, com essa navela. Os colonos usavam para ir para a escola. Compravam o açúcar em sacas de 60 quilos. E aí a gente pensa, o que esse povo fazia com tanto açúcar? Vinho, chimir, geleias, doces em calda. Então essas sacas aqui tem que aproveitar. Pano de prato, toalha de banho, roupa de cama, roupa íntima, camisas. Usavam as tintas em pó, ferve com o tecido, tinge, tem a roupa colorida. Para fazer o colchão de palha, poderiam ser tecidos assim, ou eram usados os brins. Para a gente entender como é que isso aí era feito. Uma abertura e muita palha dentro. Precisa encher bem os colchões, eram os kings da época, altos, firmes e consistentes. Mas é palha. Chega de noite, vai deitar, rete para um lado, rete para o outro, afunda e forma ninho. Todas as manhãs levanta, ajeita bem a cama, ajeita travesseiro, feito com pena de ganso, pena de galinha, muitas das cobertas assim também, e várias das cobertas com a lã da ovelha. A minha nona e a minha bisnona usavam as palhas para assar o panete, pãozinho italiano assado nos fornos de tijolo, forno de barro. Isso tem que estar limpo, porque se me fica brasa aqui dentro, que me queima uma fornada de pão, quem é que come o pão queimado depois? Então, elas compraram as formas da Tramontina. Tudo ficou bem mais fácil. A minha nona só dizia, querida Tramontina, agora me pode me fazer aqueles pão assim bem grande? Então, para isso aí, lavoura. Os homens pegam uma junta de boi, um arado, seguem umas sacolas mais ou menos desse tipo. Chamamos elas de bisaca, conhecidas bisaco, picuá, capanga, catapaço, gibeira, algibeira, alforja, matula, matulão, bornó, bocó, boroca. Com o borná e o emborná, nós temos o bornal, é uma focinheira, coloca na fuça do animal e eles não conseguem pastar. Esses homens saíam com uma vara, na ponta um pedaço de um ferro, eram feitos os canteiros, para que se pudesse fazer o plantio. Furo na terra, lança semente, fecha com o pé. Teve um dia desses que o meu bisnono conseguiu chegar em casa com uma matraca. 14 filhos na família, uma penca. Aquela gurizada não parava, minha bisnona não controlou. O Pedro olhou para ela, ferma, que mania mata a matraca.
pare, que mania, tu parece uma louca, tu não fecha a boca. E aí ela só respondeu, oh, 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 bela polenta, così, tchá-tchá-pum, tchá-tchá-pum. Ela só ficou pensando, eu não vou ficar discutindo com esse homem, eu vou fazer ele comer uma polenta. A polenta para nós é com a farinha de milho, conhecida por fubá. Fubá, palavra africana, significa farinha de mandioca. A África Fuba veio para o Brasil fubá com o povo Quimbundore, Angola, cultivada pelos índios, e a técnica que veio para nós é da Itália. Com a farinha de milho, alemães fazem o pão de milho, portugueses e espanhóis o cuscuz, e a italianada a polenta, nesse tipo de panelona bem grandona de ferro, chamada calheira, caldrola, paiolo. Quando tá pronto, coloca no tabiel, começa a fatiar com uma linha. Uma das combinações do galeto, o primo canto, que é o primeiro canto do frango. Um bom molho de queijo, mas parece um fondue. Um bom molho da galinha caipira, um molho bolonhesa, um queijinho ralado ali por cima, uma costelinha, um pernil. Quando faziam a polenta à noite, na manhã seguinte fogo nos fogões a lenha, aquela chapa tem que estar bem quente, coloca sobre a chapa as fatias da polenta e tosta os dois lados. Polenta brustolata com um pezzo de salsiccia, uma feta de formaggio, um pedação de linguiça e uma fationa de queijo, o povo está servido. Vai para a lavoura cantando. E a outra forma, a polenta frita. Mas o povo comia fritura naquela época? Era com banha. E o colesterol? Mas quanto custa o quilo? Mas do que é feito? Ninguém sabia, morreram sem saber. Esse povo tomava vinho, consumia saladas amargas, caminhava bastante, não tinha dinheiro. Comprar o azeite de oliva ou todos os outros óleos que se tem, aos poucos isso vai entrando na culinária. E aí a gente vai ver, a banha é um conservante natural. Essa comunidade tem luz elétrica há um pouco mais de 65 anos. Até então, mata o porco, faz a banha, o torresmo, o bacon e a morcilha. E com as demais carnes, copa, salame e a linguiça. Ficou carne ainda ao redor dos ossos, cozinha e guarda na banha. E aí o filó. Um passeio noturno, uma família visita a outra. Não podia faltar vinho no encontro das famílias. O italiano dessa época, eles diziam, me pode faltar água, mas que não me falte vinho. Cantavam, jogavam cartas, contavam piadas, as mulheres trocavam receitas. Culinária, tricô, crochê, bordados. O motivo da visita era pela influência da Igreja Católica. Tinha uma santinha, passava de casa em casa, reuniam as famílias, rezavam o terço. Pela própria influência católica, as comunidades passaram a ter a festa dos padroeiros, a missa e depois o piquenique. A minha nona levava pepino, cebola e o nono comprava um churrasco assado no espeto de madeira. Finca na beira da estrada, organiza o piquenique, almoça de tarde e dançar. Tem matinê, animado por aquelas pessoas que tocavam uma gaita, um violão e um pandeiro. Hoje não tem mais o piquenique, as pessoas almoçam no clube, à tarde dançam animadas pelas bandas. Alemães têm facilidade com os instrumentos, principalmente sopros. Portugueses e espanhóis nos dão alegria preciosíssima. Toda a raiz da música gaúcha. Um pouco mais aí de sertanejo, as músicas do momento o povo dança. Estamos emancipados, tem 68 anos, e logo começaram eventos. Festa das Hortênsias, Festival do Cinema, isso trouxe os veranistas, então já tem algum hotel, algum restaurante, mais divulgação, mais eventos, começam a vir os turistas. Os colonos percebem, o futuro é a cidade? A cidade passa a ser o início para as fábricas. Móveis, calçados, chocolate, malhas. Há um pouco mais de 35 anos, algumas pessoas ligadas ao turismo, Sebrae, Emater e Prefeitura elaboram projetos e criam as agroindústrias. E os colonos passam a se sentir desse jeito. Ai, eu sou colono, mas eu preciso ver dinheiro. Olho para o parreiral, vejo aquela uva vinho, suco de uva, licores, geleia, graspa, vinagre, tudo que eu puder extrair dela. Da mesma forma, famílias que trabalham com demais produtos. Mas me faz tudo isso e vai vender aonde? Casa do Colono, Praça das Etnias. Então hoje, através desse projeto, Passeio Linha Bela, vocês estão nos abençoando, trazendo vida, trazendo alegria e nós só temos a agradecê-los. O Passeio Linha Bela está com 10 anos e envolve cerca de 25 famílias. Quando nós estivermos saindo do moinho, a gente vai até lá embaixo na sacada da casa, vai olhar para cá, vai ver a roda d'água, vai olhar os muros, vai observar que isso é o encaixe dessa construção de 1920. E o processo da roda d'água aqui, ele durou cerca de 67 anos. Eu vou estar abrindo uma latinha
pedacinhos de prazer para o cérebro. São pedacinhos de biscoito. Eu sei, vocês vieram para cá dinheirudo com uma vontade louca de gastar. Ai, o negócio é o seguinte, você só tem no bolso aquelas notonas bem grandonas. Aí assim, tem um biscoito salgado, que é um nacho. É uns fatião crocante, lá umas fatias assim, umas lascas. Queijo, parmesão e cebola e salsa. E quando eu me digo que é de queijo, parmesão e cebola e salsa, porque não se trabalha com aquelas coisas de essência. Tem que ser o produto. Aí tem um amendoinzinho, tem alguns pacotes aí, de um amendoim torradinho, salgado, bom demais. E tem aquele outro que é um amendoim torradinho, cheio dos açúcar, aquele cri-cri. O difícil nesses amendoim é a gente fechar o saquinho antes de chegar no último. Aí me tem aquele outro também, o biscoito doce, E aí tem um redondo lá, assim, com uma goiaba. Aquele ali, ele não tem leite. E aí, assim, queridos, nós ficamos muito felizes mesmo com a presença de vocês. E nós desejamos que esses dias sejam dias muito especiais, muito leves e muito alegres. Então, que Deus esteja abençoando de uma maneira muito linda a vida de cada um de vocês. Muito obrigada, queridos. Obrigada mesmo. E aí, gente? Um casamento entre a Maristela e o senhor Euclides Basotti, gente. Já imaginaram? Imagina eles brigando, né? E nós vamos além ainda. Já imaginaram ainda? Uma DR. Os dois discutindo a relação, gente. Misericórdia. Quem quer vencer a peleia aí? Dá um palpite. Eu acho que o Maristela dominava o seu Basotti ainda, né? Sei que o vídeo ficou longo, mas espero que tenham gostado de conhecer essas figuras maravilhosas. Juntar a italianada que gosta de conversar, não tinha como sair vídeo curto, minha gente. E o passeio continua. No nosso último vídeo sobre Linhabela, vamos conhecer o Marco Zero da cidade, degustar queijos e salames com a família Boff e finalizar o dia da melhor maneira possível, numa cantina italiana muito animada. Continua por aqui, se inscreve no canal e vem conhecer esses lugares com a gente. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.